Hello people, boa tarde. Family Show chegando aqui agora na sua casa, no seu trabalho, anywhere, everywhere, onde mais você estiver, nós estamos aqui trazendo uma palavra para você nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Sem mais delongas, eu quero dizer para você que o nosso tema hoje é sobre o amor. A gente está fazendo uma série sobre o amor, porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que você pensa sobre isso? Que medo? Será que são todos os medos? É fácil amar? É fácil perdoar? O que é realmente esse amor? Esse outros temas nós falaremos aqui. Mas eu não quero que você saia daí, porque hoje eu tenho um ex-jogador de futebol aqui com a gente, que já foi secretário de esportes aqui de Barueri. Eu tenho um pastor que é simplesmente o presidente do Conselho de Pastores aqui da região da cidade de Barueri e do Conselho Metropolitano de São Paulo também. E tenho um produtor de eventos, de um evento maravilhoso, grande aí no mundo cristão. Então, hoje, o nosso programa, Family Show, ele já começou assim, arrebentando com um conteúdo muito bacana, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, elas com certeza vão trazer algo que vai mudar aí na sua vida, vai transformar na sua vida nesta tarde. Eu vou chamar o break e daqui a pouco eu volto, pego o seu café e não saia daí. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá, voltamos. Quantas empresas bacanas, quantos parceiros bons nós temos aqui. E se você quiser ver a sua marca aqui na tvbarueri.live, manda um direct para a gente aqui na área comercial e nós teremos todo o prazer de entrar em contato com você. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí no seu negócio, na sua empresa e aí na sua vida, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou soltar para vocês aqui agora, porque o nosso programa, nessa versão Family Show, ele começou agora. Esse é o segundo programa da versão Family Show, que é uma versão atualizada, que a gente está trazendo atualidades, a gente está trazendo mais informação. Os cenários vão mudar também. A gente ainda está no segundo, mas logo, logo vai ter muita novidade boa para você. E tem duas pessoas do maior evento que aconteceu em fevereiro, que foi um evento maravilhoso, o Troféu Gerando Salvação. Teve duas pessoas que nós gravamos lá e que deixou um recadinho para você aqui sobre o Family Show. Vamos ver esse recado? Solta aí, produção. Oi, galera da Family Show, aqui é a Sara Beatriz, passando para mandar um beijo para todas as mamães, que Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho e sejam abençoadas por Jesus. Gente, a Sara é um show. Family Show só não podia estar melhor aqui, porque olha só, né? Tem uma das ganhadoras. Yes! Glória a Vocês têm Deus! seus
Family Show, que é Anderson Freire. Deus abençoe vocês, tá bom? Que possam permanecer família, além de um sangue, honrando a aliança que não precisa do sangue para adotar. Amor incondicional. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Uau, muito obrigada, Sara Beatriz e Anderson Freire, falando sobre essa nova etapa nossa aqui no Family Show e trazendo um pouquinho do que eles têm de visão sobre o que é família, que realmente nós sabemos que é um projeto de Deus. Mas eu estou aqui hoje nesse programa abençoado com o pastor Rudinei Macedo, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Barueri, presidente do Conselho Metropolitano de Pastores de São Paulo. Boa tarde. Quanto título, pastor Rudinei? Boa tarde, Jolie. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui nesta tarde, né? Primeiramente dizer que o título mais importante de todos que eu tenho é o de servo. Esse é incomparável. Porque todos os outros só servem para o lixo mesmo. Olha lá, pastor, que modéstia. Nós estamos também com o Ferreirinha Demétrios, ex-jogador de futebol do Palmeiras. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Jolie, boa tarde. É um prazer participar desse programa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar do Senhor, das coisas de Deus. Amém. Porque assim como o pastor falou, o mais importante é a gente servir. Então, e até o tema de hoje, eu acho que vai calhar bem com aquilo que a gente vive, com aquilo que é verdadeiramente o Evangelho, que é amar as pessoas. Uau, muito forte isso. Meu querido Rafael Machado. Boa tarde, Jolie. Boa tudo tarde. bem? Como é que você tá? Tô ótima, coordenador de eventos. Isso, exatamente. Você é daquelas pessoas que não gosta de dormir, né, Rafael? Exatamente, mas é como os pastores estavam falando aí, é pro reino, então a gente faz com todo amor e carinho, e a gente faz sabendo que tem um propósito muito maior por cima disso, né? Precisa ter amor para fazer evento? Com certeza, precisa ter muito amor, muita dedicação, né? E se preocupar realmente com a missão que o evento está trazendo da questão de salvar vidas, né? Que é muito importante, principalmente esses eventos que envolvem louvor, ministração, eles tocam muita gente, né? Então é muito importante. É um trabalho Você já importante. está nessa área há quanto tempo, Rafael? Eu vou fazer 8 anos nessa área. Uau, que bacana! E qual é o próximo grande evento aí que você está trazendo para todo mundo? Agora está com a retomada, né? Pós-pandemia, a gente está retomando agora com a Expo Evangélica lá em Fortaleza. E eu, com a minha sócia Áurea de Sá, da AS Divulgadora, nós estamos com um stand lá na Expo Fortaleza para artistas independentes que querem apresentar suas canções, o seu trabalho, né, apresentar, divulgar mais, né? E aí a gente está com um projeto de stand bem interessante lá, que depois eu te falo um pouquinho melhor sobre isso. Uau, que bacana, parabéns. Obrigado. Então, realmente, eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo que nessa era que nós estamos vivendo, existe uma safra muito grande de talentos. Então, assim, é muito importante quando alguém decide ter uma empresa para divulgar esses talentos, porque nem todo mundo consegue, né? E a gente está vivendo aí no cenário, vamos dizer, gospel, alguns grandes desafios, né, Rafael? Exatamente por isso, justamente, que a gente gosta de estar presente nesses eventos, principalmente de feira, que são players gospel, né, fazendo negócio entre o reino. Então, é muito bom essa troca e é muito bom essa divulgação de artistas, porque a gente sabe que tem muitos talentos aí que realmente só precisam de uma oportunidade. Muitos cantores fecham excelentes negócios, fazem uma carreira incrível, conseguem deslanchar depois desses eventos. Então, esses eventos são muito importantes. Muito importantes. É Expo Evangélica. Isso, é Expo Evangélica no stand da AS Divulgadora. Uau, que bacana. Para seguir vocês, então... Só seguir nas redes sociais, AS Divulgadora. E que se quiserem entrar em contato também, meu telefone DDD 11 96339 9966.
de São Paulo e Fortaleza para o Brasil. Exatamente. Inclusive, a gente tem eventos em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Uau. Mas agora o nosso foco é trazer esses artistas independentes do mercado gospel para divulgarem seus trabalhos lá no nosso stand musical. Parabéns pelo seu trabalho. Que Obrigado, Deus possa abençoar. eu agradeço pelo convite. E colocar cada vez mais amor. Amém. Mas, pastor Rudney, eu estava aqui conversando no programa passado com 2 pastores, já quero mandar um abraço para eles, pastor Gudo e pastor Ana. A gente estava falando sobre o amor. Para ser pastor, tem que ter muito amor no coração. E para ser pastor presidente de conselho de cidade, e ainda mais metropolitano do estado, tem que ter mais amor ainda, pastor. Fala um pouco para a gente sobre isso. Primeiro que eu acredito que, assim, primeiro vamos o ponto principal, né? Sim. Eu faço parte do Conselho de Barueri, já deve ter mais ou menos aí uns 15 anos por aí. Sempre nos bastidores, servindo como diretor, né? Tesoureiro do Conselho. E 2017 precisamente, eu assumi a presidência do Conselho, que era falido e que ninguém dava nada, né? Porque muitos pastores não queriam se envolver por causa de política, aquelas coisas todas. E o máximo que reunia era 10, 15 líderes naquela época, né? Quando eu assumi foi dessa forma, falido. E na minha gestão, graças a Deus, a gente chegou a ter encontros no Conselho aqui em Alphaville com 1.500 pastores, né? Então Uau. foi tremendo, trazendo sempre grandes nomes como Luiz Hermínio, Josué Gonçalves, Luciano Subirá, inclusive agora Hernandes Dias Lopes vai estar conosco dia 8 agora em Alphaville, enfim. Então o Conselho cresceu, se tornou uma grande força, né, vamos dizer assim, no estado, e se tornou uma referência também para outros conselhos. O que eu aprendi com todo esse processo? Que na realidade precisa ter amor. Se você não tem amor, se você não se dedica por aquilo que você faz, não tem como crescer, não tem como avançar, não tem como atingir objetivos, né? E não tem como ser, de fato, uma referência. Porque, na realidade, os pastores hoje, eles se sentem muito sós. Muitos pastores estão caminhando sozinhos, precisando de uma referência, precisando, muitas vezes, de alguém que eles possam estar debaixo, né, de uma autoridade, receber uma orientação, receber um direcionamento, receber ajuda, né? Então, muitos pastores procuram isso. E quando eles encontram isso, encontram amor, encontram atenção, encontram esse auxílio, encontram esta ajuda, então eles logicamente se ligam, né? Que é o que tem acontecido com o Conselho de Barueri, e automaticamente nasce o Conselho Metropolitano, lá que faz praticamente aí 3 anos, que foi foi por atender, na verdade, um pedido dos pastores da capital. Porque os pastores da capital vinham para o encontro em Alphaville, Ferreira, e eles gostavam daquilo que estava acontecendo. Dizia, pastor, eu quero isso também em São Paulo. Em São Paulo nós não temos isso na capital. Aí eu falava, mas eu não posso entrar lá, porque eu sou Barueri. Mas aí fui falando com Deus, e Deus então colocou no nosso coração, e nós criamos então o Conselho Metropolitano de Pastores de São Paulo. Sempre bom lembrar que já existe há anos o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, que o presidente é o pastor Edson Rebustini. E aí nós criamos o Metropolitano, formamos uma diretoria. Barueri tem hoje 34 diretores, todos são líderes à frente de igreja, são pastores, bispos, apóstolos, né? E o Metropolitano é uma outra diretoria também formada por mim, com 39 diretores, líderes também à frente de igreja, mas que está espalhado. Então tem diretor em Guarulhos, região do ABC, capital tem bastante, Osasco, Jandiri, Itapevi, Araçariguama, está espalhada a nossa diretoria. Mas quando nós temos o nosso encontro na capital, todo mundo se une e nós trabalhamos junto para fazer acontecer. Lógico que o Rudney sozinho não vai fazer nada, né? Mas é lógico que o Rudney, graças a Deus, conta primeiro com a graça de Deus, com a bênção de Deus, e também com o auxílio de toda a diretoria, que está de parabéns. Eu quero dar um parabéns aí para todos os diretores do Conselho de Barueri, Conselho Metropolitano, pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando, e eu sou grato a Deus por estar junto com vocês, participando desse grandioso trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Uau, que bênção, viu, pastor? Você disse muita coisa com propriedade, né? e com muita propriedade. A gente vive nós vivemos tempos desafiadores, mas tem uma frase que diz que quem encontra um povo encontra um destino. Então, assim, você disse que quando o líder caminha sozinho é difícil para ele. Acho que quando qualquer pessoa caminha sozinho é difícil. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. E eu entendo que esta palavra não é só em relação ao casal, mas em relação também
a dizer que Jesus ele gostava dos relacionamentos, né? Jesus ele se relacionava, ele se repartia, ele se doava. Então tudo isso em nome de um amor que ele já tinha. Ele é o próprio amor, né? Que foi dado por nós. Meu querido Ferreirinha, no esporte, que é a sua área, exige muito amor ou mais paixão? Para um cristão exige muito amor também, né? Eu sempre falei que é muito difícil quando a gente ainda está jogando, você ser um cristão, porque é o esporte, é o futebol, é a paixão de um país, de todo brasileiro, e a gente está ali dentro ali jogando com muita responsabilidade, com muita pressão. A gente sofre pressão dos times, da torcida, a exigência de ganhar. Quando não ganha, a torcida cobra. Então a gente vive, resumidamente, pressão todos os dias. Em treinamento, precisando fazer sempre o melhor, precisando ter resultado. Então é muito difícil você ser um cristão ali dentro. É lógico que, como o pastor falou, a gente não consegue nada sozinho. Se a gente não tiver a graça de Deus do nosso lado, não é só no futebol. É em qualquer esporte, em qualquer área. Se a gente não tiver a presença de Deus e a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue nada. Isso em qualquer área, em qualquer esporte, como eu falei. E para um jogador de futebol, é a mesma coisa. Se a gente não tiver a direção de Deus, está se alimentando de Deus todos os dias, é muito difícil você se posicionar como um cristão e ter atitudes, comportamentos, posicionamentos de um cristão. Porque senão a gente se junta com todo mundo e acaba sendo mais um dentro do mundo. E a gente não pode ser. Nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito é a gente resplandecer a imagem e a semelhança de Deus e exalar o perfume de Cristo. E isso a gente faz através do amor. A própria palavra diz. A gente pode falar a língua dos anjos, pode construir prédio, ter um monte de nome, mas se não tiver amor, de nada adianta isso aí. Então isso aí é para qualquer área. A área do futebol, a área de qualquer área que você tiver, você que está nos assistindo, a sua área também. Se você não tiver amor, não adianta para nada. Então nós precisamos ter o amor. E esse amor ele só vem de Cristo. Quando a gente recebe esse amor, a gente entende o que é amar. Uau. Nós não recebemos isso para guardar para nós. Nós recebemos isso para transmitir para os outros. Para transmitir. E há algum tempo já foi desmistificado que o amor não é um sentimento, que o amor é uma atitude. Então, mas ainda hoje existe uma dificuldade por parte das pessoas de compreender que não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu quero, não é sobre as minhas opiniões, muitas vezes. É sobre se doar. É sobre entender o verdadeiro amor de Deus, que já começou se doando. Um exemplo grande, desculpa te cortar, Jolie. Pode falar. É o perdão. Sim. A gente nunca vai acordar, assim, vou acordar hoje com vontade de perdoar. Nunca. Ninguém acorda com vontade de perdoar. O perdão é uma decisão, porque um dia nós somos perdoados por Deus. Jesus morreu na cruz e nos perdoou os nossos pecados. Então, através disso, é uma decisão, como você falou. Eu decido perdoar porque Jesus me perdoou. Porque se eu não perdoar os irmãos que estão ao meu lado, Jesus também não pode nos perdoar. Então é uma decisão, não é um sentimento. Eu não acordo com a vontade de perdoar as pessoas que me feriram, que me julgaram, que falaram mal de mim, que me deixaram cicatriz. Eu não acordo assim e nunca vou acordar. Ninguém vai acordar desse jeito. É uma decisão, porque nós conhecemos a Cristo, recebemos o perdão e o amor dele, e em contrapartida a gente faz a mesma coisa com as pessoas. E o que é interessante, pode falar, quando se fala de perdão, quando você não perdoa, você vive agarrado com quem te magoou a vida inteira. E quem, na realidade, com quem você está magoado, está vivendo a vida dele. Exatamente. E até prosperando, crescendo. E a pessoa que não liberou perdão, além de estar agarrada com a pessoa que ela não liberou perdão, ela não vai avançar, não tem sucesso, ela não consegue prosperar na vida. A vida dela só vai para trás, justamente porque ela não soube liberar o perdão, não conseguiu liberar o perdão. Fica travado, né? Fica travado. E assim, realmente ela não prospera porque a Bíblia diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que ir lá resolver com ele, depois você vai no altar e deixa a oferta. Então, assim, Deus nem recebe nem a oração, porque até a oração do marido, a Bíblia diz que ele fica bloqueada. Não é isso, pastor? É muito sério isso. Mas já que o senhor falou nessa coisa de perdão, nós vamos elevar um pouco mais o nível aqui da nossa conversa. Pastor, perdoar não é fácil, é difícil.
Você, na sua visão, você entende assim que hoje, se as pessoas, e eu vou dizer também, se a instituição igreja, elas conseguisse passar para as pessoas a importância e tirasse um pouco o peso da questão do perdão, não seria mais fácil a vida das pessoas, não seria mais leve? Olha, ele me traiu. Tudo bem, perdoa. Não que a atitude de perdão ela servisse como se fosse ali um escape. Não, ele perdoa mesmo, eu continuo incorrendo no erro. Não é isso que a gente está falando. Mas fala sobre isso, porque nós vemos um peso muito grande nas pessoas que eventualmente incorrem em um erro e depois ela não consegue mais, parece, retomar nem o ministério, nem a vida. Ela é excluída de alguns altares. Eu queria que o senhor falasse assim, para a gente sobre isso. Eu tenho um lema, que é um lema que eu carrego, que é um lema de vida. Eu acredito que não é... Talvez seja por isso que Deus tem me abençoado tanto, né, na condução dos trabalhos do conselho, é não falar mal de igreja ou de pastor, né? Eu sempre sou contrário a isso. Mas eu preciso também dizer que um dos maiores problemas que eu tenho detectado é que a igreja, ela é como um quartel, e nós, que somos membros de uma igreja, nós somos como soldados dentro de um quartel, né? Vamos dizer assim. A diferença é que no quartel físico, quando o soldado se machuca, o outro soldado que está bem, ele coloca o outro soldado ferido nas costas e carrega, porque ninguém pode ficar para trás. É assim que funciona, esse é o lema. Na igreja, muitas vezes é diferente. Infelizmente, quando alguém cai, quando alguém errou por algum motivo, a igreja, em vez de trazer para si, cuidar, sarar, tratar, não, simplesmente exclui, né? Está excluído, condenado. Só que o que eu percebo também que isso é um erro. Porque a mesma igreja que está condenando e está excluindo é a mesma igreja que está nas ruas pregando o evangelho, querendo ganhar pessoas para Jesus, para poder colocá-la no hall de membro, né? Então, existem algumas coisas que nós precisamos, como líderes, rever. Então, algumas atitudes precisam ser revistas, né? Porque, na realidade, Deus não tem lata de lixo. Não existe lata de lixo no reino de Deus. Para Deus, todos nós somos importantes. Caindo ou de pé, todos nós somos importantes para Deus. Podemos citar aqui um texto bíblico da mulher adúltera, quando ela vai aos pés de Jesus, quando seus próprios acusadores estavam ali para apedrejá-la, porque essa era a lei, né, judaica. Jesus, ele estava escrevendo e ele para e ele diz: se nenhum de vocês aí tem pecado, que atire a primeira pedra. E ali tinha pessoas ali que, né, se achava o sacerdote, enfim. Só que naquela hora todo mundo jogou as pedras no chão e foram se retirando. Porque todo mundo, vamos dizer, mas todo mundo tem o seu telhado de vidro. Ninguém é perfeito. Perfeito é Deus, santo é Deus. Logicamente que nós somos santificados, né? Então, a cada dia, nós precisamos nos santificar, precisamos rever as nossas atitudes, a nossa própria vida. O fato de ser pastor não significa que eu sou um santo, né? Não, eu estou aqui procurando alcançar minha salvação também. A Bíblia vai dizer o quê? Que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem praticou a iniquidade? Que ele está dizendo para esses que, em teu nome eu preguei. Pastores, bispos, apóstolos, que podem estar indo para o inferno também. Então todos nós somos falhos. Então quando a gente encontra alguém que falhou, que errou, aí nós temos que agir com amor, com misericórdia, com ternura, que é o que nós procuramos fazer no conselho. Então, se um pastor caiu, não é porque ele caiu que nós vamos condenar, não. Vamos trazer ele para nós, vamos tratar com amor, vamos tratar com carinho e vamos ajudá-lo a se levantar novamente. Mas Jesus disse também para a mulher adúltera, né? Vá, onde estão os teus acusadores? Senhor, todos foram. Então, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Pastor, mas por que o senhor... Eu sei que nós não temos respostas para tudo, mas esse programa aqui é para a gente refletir mesmo. Ministérios como o do Jimmy Swaggart e outros grandes líderes, vou falar o Caio Fábio, que já é contemporâneo, mas nunca mais foram o mesmo depois que eles incorreram em algumas falhas. Na sua visão, isso aconteceu porque eles pagaram um preço pelas escolhas que eles fizeram, ou porque o preconceito e a falta de perdão do povo e o preconceito também foi maior do que todo a grandiosidade do que eles fizeram ao longo da vida deles? Eu vou falar para você o que eu acredito.
a pessoa no nível deste, como Jim Swaggart e tantos outros, né, que tiveram uma situação como essa, faltou alguma coisa para eles não, de repente, ter os seus ministérios literalmente apagados, vamos dizer assim, né? Faltou entrar dentro de um quarto, fechar a porta e passar um bom tempo ali naquele quarto, quem sabe alguns dias, dizendo: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não restaurar a minha vida, enquanto o Senhor não restaurar o meu ministério, enquanto o Senhor não fizer ser o que eu era antes de eu cair, enquanto o Senhor não me levantar novamente, porque na realidade a graça diante dos homens, quem dá é Deus. Não é a capacidade humana, não é o Rudney é formado em administração, é formado em segurança do trabalho, é formado em teologia, mas não são meus currículos. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus que me alcança. Então ele, Deus, me dá graça diante dos homens. Então os homens olham para mim e vê graça. E aí automaticamente eu sou promovido por Deus. Então faltou muitas vezes a esse momento de se derramar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, dizer: Deus, eu errei, eu falhei, mas eu quero uma chance, me dá uma chance, sabe? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me levantar novamente. Faltou isso. Faltou ser um Davi, né, pastor? Agora, Davi, ele pagou um alto preço. Sim. Teve as consequências, né? Porque eu acho que... Teve as consequências, mas o seu reinado não foi riscado por Deus. Desculpa isso. interromper. Então, era isso não que foi riscado por o pastor Deus. Chegou no ponto que eu queria. E tem um detalhe ainda. Quando Salomão ele chega ao trono, o filho de Davi, Deus deixou Salomão chegar ao trono. Sim, e não riscou. Exato. Mas olha que coisa interessante. Salomão, a Bíblia diz que Salomão se perde. Porque ele tem 700 princesas, né? 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Ele se perde por causa da idolatração das mulheres. Ele começou a fazer poste e ídolos, né? Construir e adorar os deuses pagãos das mulheres. Se perdeu completamente. E aí, naquele exato momento, Deus vem e diz assim: Salomão, e olha que Deus deu a Salomão muitas riquezas, sabedoria, honra, reconhecimento, deu tudo para ele. Só que ele não se arrependeu. E Deus disse: eu risco o teu reinado, mas por amor a Davi, você permanece no trono. Eu não vou riscar agora. Você vai permanecer no trono, mas o teu filho não vai ser mais. Então, o trono de Salomão foi riscado. Mas você vê que Davi ele errou, mas Davi se humilhou, Davi reconheceu, e aí Deus... Entendeu? É isso. Uau! A palavra de Deus ela é tão preciosa. Ela tem receita, né, pastor? Sim. Tem receita. Então, a produção está falando que a gente precisa chamar um break. Daqui a pouco a gente volta, pega o seu café e vem aqui tomar com a gente, que está ficando quente o nosso papo. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos aqui falando sobre o amor, falando que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
quem ama perdoa. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente, ele é sofredor, tudo ama, tudo crê, tudo sofre. Então, quem ama a Ferreirinha se sacrifica. Se sacrifica e o amor ele é maravilhoso, Jolie, porque quando a gente entende o que é o amor de Deus, esse amor ele liberta. Porque é como o pastor falou, quando a gente não tem esse amor, não conhece esse amor, não perdoa as pessoas, a gente vive preso, a gente vive amarrado, sem perceber. E a gente não caminha, a gente não anda, a gente não prospera. E quando a gente conhece esse amor e a gente libera esse amor, a gente vive livre, vive em paz, vive com alegria. Jesus disse que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Então eu dou um conselho para você, não deixe que o seu amor se esfrie, porque pessoas te humilharam, pessoas te desampararam, pessoas deixaram cicatriz em você, te traíram. Não permita que essas pessoas façam com que o teu amor ele se esfrie. Pelo contrário, perdoe essas pessoas, porque Cristo te perdoou, e viva feliz, alegre, realizado e livre. Esse é o conselho que eu posso deixar. Uau! Você diria que o que está faltando hoje é as pessoas conhecerem verdadeiramente sobre Jesus, sobre quem Ele é? Exatamente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for por Ele. Então, se a pessoa não estiver vivendo, porque tem pessoas que estão vegetando hoje, né? A vida perdeu a graça. A vida, ela continua indo um dia após a outra. Eu não sei o que é viver, eu vegeto, né? Eu estou mergulhado nos meus problemas, eu não consigo enxergar solução. Ao mesmo tempo, eu tenho muita ansiedade em relação ao futuro. Eu estou pintando esse quadro aqui porque é um quadro comum nos dias de hoje, né? Essa questão da ansiedade, de querer saber o amanhã. E a Bíblia diz que o amanhã a Deus pertence. E essa palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão penetrante, ela é tão poderosa, que ela se complementa. Porque a gente conversando aqui, a gente já citou vários textos e todos eles se complementam. Exatamente. Né? Você falou, Jesus ele é o caminho, ele é o caminho. Então, para quem está perdido, não sabe para onde é, ele tem uma direção. Para quem está vegetando, ele tem vida. Né? E para quem não sabe onde estão as respostas, ele é a verdade. E a Bíblia também diz que ele é o amor. Então, se você tem todos esses ingredientes, por que temer? A gente, como você falou, a gente tirar o foco daquilo que nos entristece, daquilo que nos preocupa. Todos nós vivemos dessa forma. Se a gente não colocar o nosso foco em Deus, em Jesus, a gente coloca o foco nas coisas, nas pessoas, a gente coloca a esperança nas pessoas. E a maioria das vezes a gente se frustra. E a gente vai criando cicatriz dentro do nosso coração, e a gente vai esfriando, e a gente vai murchando, e a gente vai ficando do jeito que você falou. Pessoas que já não têm mais esperança para nada, já não confia nas pessoas. Nós devemos confiar em Deus, colocar o nosso foco em Deus. E aí sim a gente vai entender que as pessoas são falhas e começar a viver, conviver com elas e perdoar elas também. Sabe, é uma coisa que você falou muito interessante. As pessoas colocam o seu foco em outras pessoas. Deus, ele é espírito. E ele se manifesta aqui na Terra através de pessoas. Então, o que acontece hoje é tão sério, porque pessoas em nome de Deus e que realmente não transmite, não tem Ele, está embaçando o olhar. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. As pessoas sofrem uma situação de rejeição num local onde não devia sofrer. Vou dizer, na igreja. Sofre um boicote de uma liderança. Ela confunde aquela liderança com Deus, porque ela vê Deus através daquela liderança. Então, assim, a função do líder, ela é tão importante, o papel que ele representa é tão importante, e é por isso que a gente tem hoje tantas pessoas que estão destruídas. Mas eu tenho uma boa palavra para dizer aqui nesta tarde. Embora a gente tenha essa cultura de ver Deus através da vida das pessoas, e assim realmente que ele também se revela, a forma mais original de conhecer Deus é através da palavra dele. Através da palavra, da oração, do relacionamento, não da pessoa
que você enxerga, mas de você com ele. Porque desde o momento que o véu se rasgou, que antes precisava do sacerdote para você chegar até ele, Jesus foi tão sábio, Deus foi tão sábio que ele falou, não vai precisar mais do sacerdote para vir aqui e você confessar o seu pecado. Não. Você pode confessar direto, pode vir direto, pode falar comigo direto. E o sacerdote vai ter, sim, a função importante dele, que é te orientar, né? Mas se você me conhecer, você já vai saber, até para você conhecer também se o que o sacerdote está fazendo condiz comigo. Então, é tão profundo isso, mas a gente ficaria aqui muito tempo, né, falando sobre esse tema que não tem fim, porque Deus ele é infinito. E vocês deram o exemplo de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Sim, Davi. Pecou. Se um homem que tem um coração segundo o coração de Deus pecou, você imagina as outras pessoas. Então, todo ser humano, ele peca, ele falha, ele erra, às vezes sem intenção, às vezes sem perceber. Só que aquilo ali magoa a pessoa. E aquela mágoa da pessoa afasta ela de Deus. Não deveria. Deveria talvez afastar ela da pessoa, mas não de Deus. E isso faz com que a pessoa... Por que acontece isso? Porque ela está com a esperança dela na pessoa. Então, e tem mais uma coisa. Tem a questão do amor próprio. Mas quando o seu amor próprio ele é muito grande, eu acho que a dificuldade de você perdoar ela é muito maior. Você sabe o que acontece? Existem muitas lideranças hoje que estão despreparadas. Muita gente hoje impondo as mãos sobre a cabeça de pessoas despreparadas. Quando eu falo despreparo, em todos os níveis. Uau, forte isso, hein, pastor? Em todos os níveis, desde despreparo teologicamente, despreparo culturalmente, não estudou, não se preparou, não fez teologia, e alguém chega, derrama o óleo, e também não é sábio, porque nós não devemos nos antecipar em ungir ninguém, né? E aí sai ungindo um monte de gente, é título de pastor, é título de bispo, é título de apóstolo, né? E infelizmente são pessoas que não estão preparadas para poder cuidar, né? Ou seja, principalmente quando eu fiz teologia, dentro de uma das matérias que eu tinha dentro da teologia, era psicologia pastoral. E outras matérias mais, né? Tem uma outra matéria que eu não lembro o nome agora, que era para a gente aprender como confrontar. Nem tudo eu vou dizer sim. Vai haver momentos que eu vou dizer não. Então, a gente tem que saber o momento de se portar. Então, nós temos que nos preparar. Eu, com toda a bagagem que eu tenho, toda a experiência que eu tenho, eu não me acho ainda capacitado para pastorear a igreja. E olha que eu já pastorei a igreja. Já pastorei umas 5 igrejas. E peguei igreja, geralmente, eu não sei porquê, mas eu sempre peguei igreja falida, com 5 pessoas, é sempre assim. E aí, quando eu entrego, já tem 200, 300 pessoas. É mais ou menos assim, né? Mas eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz. Por isso, eu não estou pastor de igreja. Não estou à frente. Porque eu não me sinto capaz. Eu gosto de fazer o que eu faço hoje, cuidar do conselho. Porque aí eu estou lidando com líderes. Está na sua área de convergência, né, pastor? Eu ajudo os líderes. Então, o que eu digo nos meus encontros? Líderes, se prepara, faz uma faculdade, vai fazer teologia, busca informações, porque você está cuidando de um povo. Esse povo não é teu, esse povo é do Senhor. A igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Você é apenas o mordomo. Então, a gente está orientando, e muitos líderes hoje estão gratos. Por quê? Estão dizendo, pastor, quando eu comecei a participar, me liguei a você, eu tenho crescido muito. Líderes à frente de igreja. Uau! Hoje mesmo uma bispa à frente de uma igreja disse, pastor, eu sou grato a Deus, porque você tem sido uma bênção na nossa vida. Nossa, a ministração de segunda-feira agora com o apóstolo Robert Duda foi tremendo. Poxa, pastor, como é que as pessoas fazem para se filiar ao conselho? Já fala aí. Olha, eu sou grato a Deus, porque quando eu abro a filiação, é um monte de gente querendo se filiar. A última filiação foram praticamente 80 pastores. E não é de graça, tá? É R$150 a semestralidade de Barueri. E se for metropolitano, é R$150 a anuidade, né? Sim. Mas quando eu abro, e eu estou para abrir a inscrição, o pessoal corre para se filiar. Mas quem quiser se filiar, o telefone você pode anotar, que é o telefone do conselho, e você consegue falar comigo também, é o telefone 011 998 49 7220. Se você não guardou, vou falar mais uma vez. Pode falar. É o 011
E aí, tanto você que está na capital de São Paulo, quanto você que está na cidade de Barueri ou região, você pode se filiar ao Conselho de Barueri ou também no Conselho Metropolitano. A próxima filiação vai ser o Barueri, melhor dizendo. Uau. Vai ser o Barueri. Então é 011 998 49 7220. Você que está me ouvindo, você que é pastor, que é bispo, que é apóstolo, se ligue a nós. Nós estamos aqui para te servir, para te ajudar. Não estou aqui para ser servido, também não estou aqui para você ficar debaixo de mim, nada disso. Eu quero estar debaixo de você, eu quero te ajudar a você crescer, a você avançar com a sua igreja, com o seu ministério, com o seu povo. E nas mídias sociais é @Copeb, né, pastor? Isso. @Copeb, COPEB. Mas olha só que interessante, eu estava conversando aqui com o Ferreirinha Demétrios, ex-jogador do Palmeiras. Muito obrigada pela sua presença aqui, que Deus possa te abençoar. Enquanto você falava de tudo isso que a gente estava falando, né, me ocorreu algo assim, sobre a vaidade. Então, assim, na sua visão como jogador, a vaidade que ela atrapalha essa questão do amor? Muito. Porque assim, o que o pastor falou foi vaidade pura, né? Porque às vezes por questão de vaidade, a Bíblia diz que tudo é vaidade. Então assim, não, eu quero que a minha igreja cresça. Então quem tiver aqui perto de mim, eu vou despejar aqui, vou mandar o cara, ele vai crescer, eu vou crescer. E não é assim. Não é? Então por isso que a gente percebe muita gente aí no campo despreparada, porque ele realmente não é legítimo naquilo que faz, né? É vaidade e o ego, né? Isso. O ego também é uma coisa que não combina com o amor. Se você tem muita vaidade e tem um ego lá em cima, eu falo que jogador de futebol ele não tem ego, ele tem super ego. Ele não tem... Mas todos são assim? A maioria, 99%. 99%. E agora, o que leva a isso, assim, na sua experiência? É a notoriedade, as pessoas, onde eles vão, eles são reconhecidos. Ganha muito dinheiro hoje, se ganha muito dinheiro hoje com o futebol. Ainda se ganha mesmo? Hoje se ganha. Na minha época se ganhava bem menos, né, do que se ganha agora, hoje. Tem espaço ainda para quem é aspirante? Tem, sempre tem. O Brasil sempre foi um celeiro de formador de jovens talentos, né? Lógico que a política dos clubes hoje, desses centros de formações, mudou muito. Eu trabalhei há 2 anos, faz um ano que eu estava trabalhando com o Edmilson, no clube que ele tem aqui em Santana de Parnaíba, que é o SCA Brasil. Trabalhei durante 2 anos lá, é um clube formador que forma jovens atletas, e a gente faz um trabalho muito sério, sempre fez um trabalho muito sério. Infelizmente não é a realidade da maioria dos clubes. Uau, chegou num ponto que muitas pessoas falam hoje. Infelizmente, porque como a gente conversou aqui, existem seres humanos trabalhando. Então existem interesses, né? Além daquilo que é o talento do jogador. Às vezes tem um menino lá que é muito bom, mas tem um outro que não é tão bom, mas tem o pai que é conhecido ou que às vezes traz um tipo de favorecimento dentro do clube, para o diretor, enfim, ou para qualquer pessoa que trabalha lá dentro. Então isso existe também, né? Existe muito então, mais hoje. Quando a gente fala assim da falta de seriedade, incorre um pouco nisso, né? Que nem assim, meu filho, eu tenho um filho hoje de 20 anos, ele mora nos Estados Unidos e faz universidade lá porque ele ganhou bolsa para jogar futebol. Mas antes ele tentou, até acho que jogou um tempo aqui em Santana de Parnaíba, no clube lá. Então que ele ia um menino muito disciplinado. E o que ele falava assim para mim, mãe, não tem muita seriedade aqui no Brasil. Ele sempre falou isso, não tem muita seriedade aqui. E então, ele fez uma escolha, claro, está batalhando lá ainda, está ralando, tem que estudar muito, né? Mas, assim, a gente percebe que não são muitos jovens, porque ele tem uma grande rede de relacionamento entre eles mesmo, um se ajuda. Ele foi jogar, quando ele estava aqui, foi para Fortaleza jogar, ficou um tempo lá no Atlético. E é bacana essa coisa, que entre eles se ajudam muito, né? Mas os rapazes têm muita dificuldade, justamente por causa dessa questão da vaidade, e que impede um pouco a gente ver... Isso, na verdade, acaba tendo um reflexo no futebol. Porque o futebol do Brasil, né, você disse que antes não se ganhava tanto dinheiro, mas tinha muito craque antes. Uhum. Tinha muito mais qualidade do que se tem hoje. Sim. O futebol, no modo geral, ele evoluiu demais. Parte de fisiologia, de preparação física. Sim, eles têm que estudar, treinar todo dia, né? E evoluiu muito nesse aspecto. Então traz muito benefício para o atleta. Mas em contrapartida, antigamente tinha muito mais qualidade.
Não são todos os clubes que trabalham dessa forma, que não tem seriedade. Alguns clubes têm seriedade, sim. Mas, infelizmente, a maioria tem pessoas lá dentro que não são sérias e buscam o próprio interesse antes do interesse do clube ou, às vezes, de um atleta que tem condição de estar jogando ali. Então, e no Brasil hoje, infelizmente, se falta referência. Falta jogadores de referência. Falta homens de referência. Meu Deus, isso Você é fala profundo. assim, qual que é a referência do Brasil hoje como jogador? Antigamente nós tínhamos um monte. Você poderia pegar um monte de jogador. Né? Sim. Antigamente que era referência. Qual que é a nossa referência hoje? Neymar. Neymar é um craque. Mas qual a referência de homem, de ser humano, de cristão? Hoje nós não temos. Alguém que se posicione, que fala assim, eu sou de Cristo, eu pertenço a Deus, Cristo salvou a minha vida e eu sou uma nova criatura. Qual o atleta hoje que tem esse posicionamento no futebol? Não tem. Então, Ferreirinha, isso que você está falando é com muita propriedade. Eu gostaria que você voltasse um outro dia para a gente falar sobre essa questão da referência masculina, que é tão importante no contexto familiar. A gente precisa falar sobre isso. Eu fui participar ontem de um podcast, eu quero até mandar um abraço pro pessoal do Roots Podcast, e eu estava falando assim para eles, né, que hoje nós vivemos num tempo que as pessoas elas estão dando prioridade a ter um pet do que ter um filho. E tem até uma influenciadora norte-americana que eu sigo ela, é muito engraçado às vezes as falas dela, e ela fala bem assim, a gente está na fase do homem pet. E ela falou bem assim, ó, se ele é solteiro e tem pet, eu não quero. Alguma coisa de errado tem, né? Porque nada contra quem tem pet, gente, mas bom, abafa o caso. Mas Jolie, mas infelizmente, Jolie, é uma realidade e é uma verdade, uma realidade que a gente vive hoje no nosso país. Pastor Rudney, me perdoa, eu não quis dizer dos seus 15 coelhos. Mas o pastor Rudney já está casado, já é diferente, né? Não, eu sou viúvo. Você é viúvo, desculpa, então. Nossa, pastor, tão novo. Mas foi casado, né? Então... Tão novo. Mas eu tô disposto a participar, a falar sobre isso, porque é um tema muito importante hoje para a nossa juventude, para os jovens hoje no Brasil, porque realmente falta referência de homens com posicionamento, que conhecem a Deus, que conhecem o amor de Deus, que se posicionaram como homens. E eu sou casado há 28 anos, tenho 3 filhos, que bênção. Conheço a Deus, fui chamado para um propósito em Deus, e eu quero passar isso para os jovens de hoje. Eu tenho um trabalho no clube que eu trabalhei, né, do Edmilson, faço um trabalho de evangelização lá com esses jovens, tem uma média de 60, 80 jovens a cada culto que a gente faz, toda quinta-feira. Então, Amém. Falta essa referência. E eu estou aqui para isso. Para passar para esses jovens, não somente no meio do futebol, no modo geral, que Deus criou o homem e criou a mulher. Hoje a sociedade, a televisão, a mídia, tudo leva aos jovens a ele pensar que não, ele não precisa ser homem. Não, se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. E não tem nada de errado nisso. Pelo contrário. Exatamente. Olha, nós temos aí, eu falo sempre aqui, nós temos até uma agenda 2030, né, que é uma agenda progressista, defendida até pela ONU. Muitas pessoas não sabem o que se passa nessa agenda, mas eu trouxe aqui o primeiro programa, acho que foi o primeiro ou último da série do Boa Tarde Família, não me lembro agora, que eu falei sobre o novo reset. E o novo reset a gente tem autoridades como Bill Gates, o próprio as grandes famílias, né, o George Soros e outros que compõem o Fórum Mundial. Eles querem um novo tipo, né, um novo tipo de ser humano. Então, assim, eles já estão investindo em elementos, eu vou dizer assim, que estarão intrínsecos até na alimentação, que vai mexer na genética do ser humano. Então, assim, eles não querem mais esse homem homão, bruto, não. Não vale mais, não serve mais para esse tempo. Tem que ser um homem mais afeminado, menos brutão. Então, tudo isso já tem uma agenda sendo preparada para isso nesse tempo. E nós, que somos cristãos, a gente não pode ficar alheio a isso. Então, o seu trabalho de trazer essa referência
é muito importante, porque a gente sabe o quanto uma referência masculina e feminina é importante na formação do caráter do jovem, né? A gente falou muito aqui no programa passado sobre, sobre o adolescente, né? Quem o adolescente representa dentro da família, né? Quem é o adolescente? O caçulinha, ele tem um papel, a gente já sabe, né? O jovem também, mas e o adolescente? O adolescente é quando tudo reflete nele. Ele recebeu todos os impactos ali daquela família, e é o momento que ele está descobrindo quem é ele, quem eu sou, e quem eu quero ser. Eu quero ser esse pai, eu quero ser um pouco dessa mãe, quem eu sou. Então é aí que veio até uma profissional, ela estava falando para mim que muitos que ela trata, fala bem assim, quando sai da sessão dela, bom, agora eu vou vestir a capa de filho, porque meu pai e minha mãe não sabem quem eu sou. Porque os pais criaram um estigma de filho que eles achavam que era interessante. E os filhos, muitas vezes na frente do pai, para não sofrer a rejeição, para não enfrentar, concorda. Mas sai da porta de casa para fora. Por isso que a gente tem tantos casos que os pais falam assim, não, mas esse não é meu filho. Ele não fez isso. Não conhecem o filho. Ela não fez isso. Então é justamente por isso que a gente tem que falar, porque a referência também ela tem que ser verdadeira. Exatamente. E a verdade também é a verdade do filho. Quem é essa criança? Qual é o canal que ele se sente amado? Qual a linguagem de amor que ele se sente? Não é isso? Porque cada um de nós temos a nossa língua, tem 5 linguagens do amor, né? A gente não vai terminar essa série hoje, porque não vai dar tempo, mas a gente sabe que tem o amor eros, o amor filéu, o amor ágape. E hoje a ciência fala de tudo isso, dando um direcionamento para cada um desses tipos de amor, né? Mas que a gente possa aprender mais do verdadeiro amor, que lança fora todo medo. Se ele lança fora todo medo, a gente não tem nem medo de falhar. Não que a gente vai usar isso como uma muleta para dizer, não, eu posso falhar. Não é isso. Mas é sabendo que a gente é propenso à falha, porque nós somos fracos, nós somos frágeis. E a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que fala que não tem pecado já é mentiroso, mas que a gente saiba que a gente pode correr para os braços de um amor, que esse amor é aquele que nos purifica, que nos lava, que nos molha, que tira todo o pecado, porque... E nunca é tarde para isso, né, Júlia? Nunca é tarde. E ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão nesse amor. Nenhuma condenação. Então, assim, quando fala nenhuma, é muito forte, né? Muito forte. Então, assim, a mulher que o pastor Rudinei citou aqui, ele falou bem, Jesus perguntou a primeira coisa para ela, mulher, cadê os seus acusadores? Nenhum ficou. Cadê eles? Não estão te condenando? Então, nem eu te condeno, vai, mas não faça mais. Né? Então, é muito profunda essa palavra, né? Uma palavra muito que traz assim um renovo para o nosso coração, de saber que Deus ele não quer a gente ansioso, ele não quer a gente pesado, ele não quer a gente falso, ele quer a gente verdadeiro, porque a verdade, por mais pesada que ela seja, ela te deixa leve. Isso daí pareceu algo diferente, né? Pareceu um paradoxo. A verdade pesada te deixa leve, mas é verdade, né? Então, fala um pouco de quando vai ser. E eu queria também que você falasse um pouco do teu projeto, como que as pessoas fazem para acessar. E pastor Rudinei já falou desse evento, vai ter um evento muito grande, eu vou ler aqui. Pode falar, você fala, aí o Ferreirinha fala e o pastor fala. Então, perfeito. Então, compartilhando, né, desse amor, já que a gente está falando sobre isso, eu convido todos os cantores independentes que tiverem interesse em expor seu trabalho na Expo Fortaleza. Vai ser agora do dia 19 a 22 de julho, esse ano, e vocês podem entrar em contato com a S Divulgadora através do Instagram ou no meu telefone DDD 11 96339 9966, repetindo 11 96339 9966. Obrigado, viu, Jolie, pelo convite. De nada, hoje a gente nem cantou aqui porque o papo estava tão bom, não deu tempo,
mas a gente vai cantar e eu tenho certeza que os cantores independentes... Vamos cantar junto na Expo Fortaleza, na Expo né? Fortaleza, é isso aí. Pode falar, meu querido. O trabalho que eu faço no SCA Brasil é um trabalho com os atletas que ficam alojados lá dentro do clube, né? Atletas que vêm de fora do estado e ficam alojados ali. E eu faço todo esse trabalho toda quinta-feira, 8 horas da noite com eles lá. Que é um trabalho de levar a palavra, deles conhecerem a Deus, conhecer esse amor que nos salvou um dia, né? Por isso que nós estamos aqui, e levar essa palavra para esses jovens. Mas eu tenho minhas redes sociais também, quem precisar de conselho, de ajuda, jovens aí que estão tem um jovem que vai precisar. Querendo jogar futebol, buscando, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como começar. Tem minhas redes sociais também, é só mandar uma mensagem lá para mim. Ferreira Demétrios, é só entrar lá e estou disposto e com o meu tempo aberto para todos aí que precisam de ajuda, tá? Uau, que bênção, esse é o verdadeiro amor. Fala, pastor Rudney, sobre esse evento Top Master Blaster Plus, que vai acontecer quando mesmo? Bom, primeiramente, agora dia 8 de abril, sábado, já partir agora? das 8h30 da manhã, nós vamos estar recebendo o Hernandes Dias Lopes, Uau. aqui em Alphaville. Vai ser na ADR, que é uma igreja que fica ali próximo da Tocantins, né? A igreja dos meus irmãos. A expectativa nossa é em torno de quase 1000 líderes, né, participando. Devemos ter a participação do coral e orquestra da Renovação também. Enfim, vai ser um sábado glorioso, né? Com o Hernandes Dias Lopes, sem precisa nem contar, porque é top demais. E ainda nesse mês, em São Paulo, nós estamos planejando um encontro que deve ser dia 17 ou 24. Já tem a igreja definida, né? Ali no bairro da Moca, que deve ser possivelmente Josué Gonçalves. Esse é o encontro de São Paulo que está sendo desenhado para acontecer. De Alphaville, já vai acontecer com Hernandes Dias Lopes e Josué Gonçalves, que estamos ainda acertando para ser entre dia 17 e dia 24 no bairro da Moca. E o grandioso evento, vai acontecer no segundo final de semana, sexta, sábado e domingo. Devemos estar recebendo o Dr. David. Aí você pode falar melhor o nome dele aí? Deixa eu ver, pastor. Dr. David... David Edward. David Edward Auer. Isso. Esse homem, ele é um profeta de Deus mesmo, muito usado por Deus. Qual é a data, pastor? Seria sexta, sábado e domingo, segundo final de semana. De que mês? Semana de maio. Maio, gente, mês de maio. Atenção, David Edward, um profeta de Deus, vindo ao Brasil. Na realidade, a data seria aqui, deixa eu ver, maio, né? Seria dia 12, 13 e 14, lá no ginásio do Canindé. Uau! Com toda a estrutura do Canindé já à disposição para nós, som, tudo. Só estamos esperando a confirmação mesmo da agenda do chamamos de profeta, né? Do profeta. Mas já está liberado o ginásio, já está tudo certo. E esse homem, ele é muito usado por Deus. Ele tem o espírito de Elias. Então, um homem que já foi usado por Deus em muitas situações. Por exemplo, já teve alguns países que não estava chovendo. E eu vou citar aqui só um exemplo, que é o Quênia, que estava chovendo. O presidente pediu ajuda para as Nações Unidas, porque não chovia no Quênia. E o presidente pediu em rede nacional dizendo que por 30 dias não iria chover no país, ia haver uma seca. E aí os membros lá do país, da igreja, pediram que o profeta ajudasse. E ele entrou nas redes sociais e disse que naquele mesmo dia ia chover no Quênia. E ele orou e começou a chover no mesmo dia no Quênia e choveu por 30 dias. Em outros países foi o mesmo jeito, ele orou no mesmo momento que ele orou, já começou a chover. Já ressuscitou mortos, não foi um, foram vários mortos, já ressuscitou. Que bênção! A última concentração dele no Quênia foi milhões de pessoas presentes, inclusive tem a foto aí. Mais de 400 pessoas foram curadas de paralisia, voltaram a andar, pessoas cegas voltaram a ver. Os últimos acontecimentos que houve no mundo, como o tsunami, ele disse que ia acontecer antes, previu gravou o vídeo. Antes. Ele gravou o vídeo. E é o Conselho de Pastores que está metropolitano que está organizando. Isso. Bênção, pastor. Vai ser um evento que vai máxima, abençoar mesmo a vida de milhares de pessoas. Vai ser top. Nós vamos estar lá, né, Andréia? E vai ter muitos cantores cantando. Não.
Vai ser um negócio totalmente diferente que a gente está acostumado a fazer. Vou te explicar. Primeiro, no evento no ginásio... Desculpa, gente. É uma coisa impressionante. Mas, no ginásio... vivo, né? No ginásio, não vai tirar oferta. Isso não vai acontecer. Não tem oferta. Porque Legal. se tira oferta, os milagres não acontecem. Então não se fala em dinheiro lá no ginásio. Não vai ter esse negócio de oferta. É mesmo, pastor? Não vai ter. Nunca ouvi isso. Isso é um mistério, hein? Não vai ter. Não vai tirar oferta. A adoração vai ser feita pelo ministério dele. É um ministério muito consagrado. Ah, sim. Então vai ter músico. São Sim. muito consagrados, muito ungidos. Então eles que vão ministrar. Já vem preparado para isso já. É um evento totalmente voltado... realmente Deus puro mesmo, entendeu? Milagres e maravilhas. Isso, para impactar. Então, o de princípio seria sexta-feira, milagres, que seria a ministração de curas, de milagres. Sábado de manhã, uma conferência só para líderes. A intenção é de que o ginásio, a parte de baixo, fique somente os líderes e ao redor, a arquibancada para o povo mesmo, entendeu? Então, vai ser algo assim diferente. Quando eu falei que não vai ter louvor, é que, tipo assim, não vamos ter... Canta, tal fulano vai cantar, tal ciclano vai cantar. Nada disso. Na verdade, eu perguntei isso propositadamente. Sim. Porque eu já falei assim, deve estar uma guerra para todo mundo querer cantar. Não assim, no bom sentido, né? Sim, Deve estar sim, disputado o palco, né? Concorrido, vamos Isso. dizer, melhor dizendo. Porque é pra gente evitar qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de situação de alguém querer... eu vou lá porque eu quero aparecer, eu vou lá porque eu quero me apresentar, e não é esse o foco. Isso é um equívoco também, né, pastor? Já é um equívoco, né? A pessoa, quando ela já pensa assim, ela já está fora, né? Porque o que nós queremos ali é Deus. Deus mesmo, entendeu? Nós queremos Deus. Então, para ter Deus puro, o profeta já vem preparado, ele viaja o mundo inteiro fazendo benção. isso. Na realidade, quando ele faz uma live nas redes sociais, são 70 milhões de pessoas no mundo acompanhando a live dele naquele exato momento que ele entra. Nossa! 70 milhões. Gente, não vou perder esse evento por nada. Segundo consta, parece que já vai vir 400 líderes só da Colômbia. E do mundo inteiro vai vir líderes. Uau. Mas só da Colômbia vem 400 líderes. Que bênção. Gente, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Já acabou. Acabou e a produção tá assim, ó, encerra. E eu tô aqui batendo papo, porque o papo ficou bom, né? Mas olha, assim, nós queremos agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Você já passou as suas mídias sociais, já fez as considerações? Já passei. Obrigado mais uma vez pelo Eu que convite. agradeço. Jolie, foi delicioso estar aqui com você. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Rudney. Muito obrigada. Obrigado também, sou grato a Deus. Deus é muito bom. Obrigada, Ferreirinha. Deus agradeço, abençoe. Júlia. Deus abençoe você que ficou aqui conosco até agora, tomou esse café da tarde aqui conosco. Eu tenho certeza que você aprendeu com a gente aqui. A gente também teve o prazer de desfrutar da sua companhia aqui com a gente. Amém? O Boa Tarde, família, não volta mais, porque agora a gente é o Family Show. E a gente volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau.